Vamos realizar agora a apresentação do TCC, que tem como tema a análise morfossintática do plano urbano de Colatina. O grupo é composto por Amanda Camp, Laisa Costa Longa, Vitor Salles, Gabriel Scarpati. E os orientadores são a Renata Matos Simões e o Renilson Teixeira. O TCC está sendo realizado no campus Colatina, IFES. No meio do século XX, aconteceram vários eventos que proporcionaram o automóvel como meio de transporte comum para a população, o que, segundo o arquiteto dinamarquês Jan Gehl, desenvolveu uma mentalidade que prioriza o tráfego de veículos e negligencia a dimensão humana. Então, para mudar essa visão utilitarista, Jan Gehl promove um estudo acerca do conforto de uma cidade, focando nos pedestres, que são sua essência. A cidade de Colatina é o polo regional industrial do noroeste do Espírito Santo, e é um exemplo do problema citado. Segundo Thais Baptista, como a cidade possui uma estrutura comercial, hospitalar e recreativa, ela acaba se destacando nos municípios que a rodeiam. E mesmo que ela desempenhe um papel central na região, Colatina ainda apresenta desafios para a caminhabilidade, os quais vamos discutir nessa pesquisa. Bom, é notório que o utilitarismo influencia a sociedade e afeta a nossa arquitetura com o ideal materialista. Então, com isso, as vias foram desenvolvidas para comportar o maior número de veículos possível e foi deixado de lado o conforto da população. Mas hoje em dia, o estudo da morfologia urbana foca nesse conforto, porque o pensamento de que a cidade foi feita para as pessoas está ganhando mais atenção, inclusive por arquitetos renomados como Jan Gehl. Mesmo assim, a reorganização do planejamento urbano para garantir a caminhabilidade ainda não tem representatividade relevante, o que justifica a apresentação desse tema no nosso trabalho. No tópico referencial teórico, falamos sobre, primeiramente, a caminhabilidade, que, segundo o ITDP, pode ser tratada como as medidas em que as características do ambiente urbano favorecem a utilização do espaço para o deslocamento a pé dos pedestres. Assim, nós buscamos autores que tratam sobre esse tema e discutem a respeito de questões ligadas diretamente ao conforto dos transeuntes nas calçadas e também as questões que os afastam. Um autor muito importante, inicialmente, é o autor Jeff Speck, que cita em sua obra Cidade Caminhável que a falta de caminhabilidade gera diversos problemas para a saúde pública, como pressão alta e estresse, assim como afeta o comércio, quando uma via para pedestres é mais utilizada do que outra, por conta de seus fatores atrativos. Da mesma forma, o meio ambiente também pode ser melhor preservado de acordo com posicionamentos estratégicos de árvores na malha urbana. E já o urbanista Hans Karstenberg relata sobre os plinths, que seria uma palavra holandesa específica para as fachadas do andar térreo, os quais, quando bem planejados, tornam-se atrativos, aumentando o fluxo de usuários da via, promovendo, através de um olhar harmônico, a conexão das pessoas na cidade. Além disso, uma das mais importantes, aliás, seria a urbanista e arquiteta Jane Jacobs, que nos auxilia bastante ao contribuir com a importância dos usos diversificados, os quais, com a diferença nos horários de uso das calçadas, possibilitam maior volume de pedestres e, assim, mais possibilidades para o comércio e lazer na localidade. Fortifica também a segurança, em vista da maior presença de pessoas, de mais olhos nas ruas. Além de todos esses, também utilizamos a ferramenta do Índice de Caminhabilidade do ITDP Brasil, que foi publicado em 2018, o qual nos forneceu parâmetros de avaliação das calçadas de forma direta e prática. Eles são 21 indicadores divididos em 6 categorias, as quais estão sendo mostradas aqui no slide, e foram utilizados por Thais Baptista em 2017 para a realização das medições em sua pesquisa, que reaproveitamos para um aprofundamento na Rua Germano Naumann Filho. Os tópicos são calçadas, que apresentam como indicadores tipologia da rua, material e condição do piso, assim como a largura. Mobilidade, que os indicadores são dimensões das quadras, distância média do transporte, alta capacidade e rede cicloviária. Atração, fachadas físicas e visualmente permeáveis, uso mistos e diurno e noturno.
segurança pública com a iluminação, fluxo de pedestres diurno e noturno, incidência de crimes. A segurança viária, que seriam as travessias, velocidade máxima permitida de veículos motorizados e atropelamentos. E o ambiente, sombra, abrigo, qualidade do ar, poluição sonora, coleta de lixo e limpeza. Dessa forma, conseguimos estabelecer como objetivo geral que nossa pesquisa tem, que é a melhoria de caminhabilidade de uma via. E para conseguirmos seguir esse objetivo geral, determinamos 5 objetivos específicos. O primeiro é a determinação da via, o recorte espacial. Segundo, a relação entre a morfologia urbana e a caminhabilidade. Nesse tópico, a gente estabelece essa relação em como a estrutura da cidade pode influenciar na caminhabilidade dela. Além disso, utilizamos os problemas levantados por Baptista para propor uma reforma com base em ações projetuais que, de fato, melhorem a caminhabilidade da via escolhida. E para isso, destacam-se 3 etapas de uma metodologia que levem a esse objetivo final. Inicialmente, tem a revisão bibliográfica. Depois, a definição do recorte espacial. E, finalmente, a análise de dados, novamente de acordo com Baptista, para a elaboração de uma proposta de intervenção válida que melhore a caminhabilidade da via. Depois de comparar os resultados obtidos por Baptista, nós escolhemos a rua Germano Naumann Filho para fazer a análise da pesquisa, porque essa é uma rua no centro da cidade que possui grande importância residencial e comercial, além de possuir uma das menores notas e índice de caminhabilidade, obtendo 0,92 em uma escala de 0 a 3. Alguns dos problemas que Baptista pontuou foram calçadas estreitas e com obstáculos, estacionamento nos 2 lados da via, falta de arborização, falta de rampas nas travessias e poucas faixas de pedestre, pouca iluminação, quadras extensas, fachadas cegas, uso comercial e de serviço predominante, escassez de lixeiras e pouca presença de sombra e abrigo. Então, para solucionar esses problemas, nós desenvolvemos algumas propostas a fim de melhorar o índice de caminhabilidade na rua em estudo. Nas calçadas, uma possível solução seria a remoção das fileiras de estacionamento para expandir as calçadas, realocando os postes e fazendo as reformas necessárias para torná-las regular e sem obstáculos. Essa medida também é uma solução para um outro problema, o dos estacionamentos nos 2 lados da via, porque possuindo estacionamentos nos 2 lados, diminui-se o espaço destinado à largura das calçadas, além de incentivar um maior fluxo de veículos. Para resolver a falta de arborização, propusemos a utilização de tetos verdes e jardins verticais nos prédios da rua, porque é uma medida eficaz para solucionar esse problema e também não atrapalharia a caminhabilidade da via. Também sugerimos uma reforma nas travessias da rua, acrescentando mais rampas e faixas de pedestres para aumentar a segurança viária. Quanto ao problema de quadras extensas, uma possível solução seria a concessão de galerias em alguns trechos da rua, facilitando o acesso e a mobilidade. Para resolver a falta de iluminação, poderiam ser colocadas lâmpadas próximas às calçadas, nas marquises, para dar segurança aos pedestres. Nas fachadas cegas, deve ser feita a ação a longo prazo, incentivando o uso dos andares térreos para uso comercial, usando fachadas transparentes, vitrines, para tornar a rua mais limpa e agradável. No quesito do uso comercial e serviços predominantes, uma solução é expandir e incentivar o uso habitacional e institucional, o que ampliaria o fluxo de pedestres e diversificaria o uso da rua. Para solucionar o problema do lixo, propusemos o acréscimo de lixeiras na rua e a manutenção das próprias, além de aumentar a frequência da coleta de lixo na rua. Por fim, para solucionar a falta de sombra e abrigo, uma das possíveis medidas é a instalação das marquises nas paredes dos edifícios, o que auxiliaria também a resolução da falta de iluminação já mencionada. Nos desenhos, podemos perceber as modificações teóricas que realizamos através da ferramenta AutoCAD. Essas modificações foram feitas através de simulações. Na solução A, no canto esquerdo, vê-se a retirada de uma das faixas de estacionamento, possibilitando a expansão das 2 calçadas e a permanência da mesma área para a passagem de carros. Na solução B, incluímos fatores que melhoram o ambiente, como a presença de vegetação no ambiente urbano por meio de tetos verdes e jardins verticais, dando assim a temperatura e a
evapotranspiração do local. E também o planejamento de galerias pela prefeitura, se tornando, em um projeto a longo prazo, uma forma de diminuir a grande extensão das calçadas. Na solução C, na imagem esquerda, os fatores atribuídos são uma melhora da iluminação, que estão também tanto nas marquises como na iluminação pública, que já será citada. E assim como citado no artigo e também nessa apresentação, o abrigo e sombra, o assento, que são formas de porosidade que atraem os pedestres para as calçadas e a permanência deles neste local. E também a demonstração do jardim vertical. Na solução D, por último, em uma visão mais ampliada, vemos diversos fatores que buscam, novamente, aumentar a caminhabilidade e resolver os problemas da via citados no artigo de Baptista, como lixo na rua, pouca iluminação e fachadas pouco atrativas. Adicionamos, então, fatores para aumentar a segurança e a preferência pela caminhada, como vitrines, abrigo, sombra, assentos, melhora no ambiente pela vegetação e iluminação pública e também pela iluminação privada e inserção de mais lixeiras na rua. Dessa forma, a gente consegue realmente estabelecer a relação entre a morfologia urbana e na caminhabilidade, o conforto do pedestre na rua Germano Naumann Filho, que é o nosso recorte espacial do estudo. Assim, os obstáculos para o ato de caminhar, que foram estabelecidos nas figuras apresentadas anteriormente, elas caracterizam obstáculos na caminhabilidade dessa rua. Então, as mesmas intervenções que também foram apresentadas nessa pesquisa e nessa apresentação são urgentes para a real melhora da caminhabilidade e conforto urbano nessa rua. Aqui estão as nossas referências, que foram a nossa base teórica da pesquisa. Enfim. Obrigada pela atenção.